Doc. Estamos a Aê! postos. Que maravilha, Doc! Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Que Você. bom, trabalhando muito. Cara, sem parar, essa pandemia, eu vou te falar uma coisa, viu? Não é? Desde março que a gente não para. E é muito engraçado isso, Doc, porque esses dias eu estava falando com uma amiga, ela falando como a vida dela mudou e pensando assim, ai, porque se entrar em lockdown de novo, como é que vai ser? E eu falei, gente, eu acho que eu estou em lockdown desde março, eu não sei o que que mudou para mim na realidade, porque assim, eu não como dentro de restaurante, eu não vou ao museu, eu não faço nada, eu trabalho em casa, tudo está igualzinho, eu fico em casa o tempo todo e para mim mudou muito pouco, na verdade. Estou em quarentena, acho que desde março. Você também, né, Doc? A gente também. Eu tive coronavírus em março, né? Você teve logo em março, né? Eu fui ao Brasil dar 3 palestras sobre Nossa, o que estava acontecendo na China, saí daqui dos Estados Unidos dia 3, voltei dia 8. Dei três caramba. palestras, depois passei mais um fim de semana e voltei. Voltei no domingo. 5 dias depois, eu estava com febre em casa, enfim. Uau. Provavelmente nessa viagem, em algum momento, era um momento ainda confuso, né, para todo mundo, e o Uhum. quer dizer, mas não quer dizer nada. Eu já, inclusive, aquela história, já tem mais de 6 meses. Eu já estou É, já não, já. meu selo de validade, em princípio, não sei se tá valendo muito, né? Então vamos começar com isso, Doc. O selo de validade, já é possível dizer alguma coisa em relação a isso? Você falou 6 meses, não Não, significa nada. Pode ser um ano, podem ser 4 meses, ninguém exatamente. sabe. Não sabe nada por dois motivos. A gente não tem, Uhum, Mila, quer dizer, não tem a nível comercial. Se você pesquisa, obviamente que existe. Mas, uhum, de maneira prática, a gente não tem como medir um dos dois tipos de imunidade que acontecem quando a gente tem uma infecção por vírus. A gente faz anticorpos, né? Aqueles anticorpos agudos, que são o IgM, o uhum, IgG, vale para todos os vírus, que a gente faz exame. As mulheres fazem isso no pré-natal, já sabem de cor, para uhum. rubéola, essas coisas todas. Então, tem essa imunidade de anticorpos. E tem a imunidade que é celular. Só que essa, para medir, é mais complexo, tem que ser uma coisa mais de pesquisa. Não tem um jeito prático de, eu quero no laboratório saber se eu tenho imunidade celular. Não tem como. Uhum, Então, a entendi. gente não sabe. Quer dizer, pode ser que seja o suficiente? Pode. Pode ser que se eu tiver contato de novo com o coronavírus, o meu organismo, embora se eu dosar anticorpos, de repente não tenha anticorpos circulando, porque faz muito tempo, mas eu tenho nos linfócitos, que são um tipo de célula branca do nosso sangue, Uhum, a memória do que é o inimigo. Se eu entrar em contato com ele de novo, ele vai, galera, vamos produzir anticorpos. Vai mandar sinal para outro tipo de linfócito, outra célula uhum. branca, que vai produzir anticorpos e eu vou me defender dessa infecção. Mas a gente Agora, não tem ó, essa medida prática, de eu tenho, não tenho mesmo bem. que você vá no laboratório e faça o teste, você não tem como descobrir isso. Se o seu É, teste de anticorpos der positivo, isso significa que você está imune ou não necessariamente? não necessariamente, porque a gente não sabe qual o tamanho dessa defesa, entendeu? Uhum, uhum, O jogo da infecção viral é muito complexo, porque depende da carga viral que você receber no momento, depende exatamente aquele vírus, é exatamente o mesmo ou não uhum. que você teve contato na primeira vez, como é que Tá. está o seu estado imunológico geral naquele momento, eu posso estar passando por algum problema físico ou mesmo estresse, minha imunidade está Uhum, mais baixa, meu corpo fica preocupado com outras coisas, aí não consegue se defender, para explicar de entendi. maneira mais simples. Então não é tão fácil, né? Não é preto, branco, é e não é assim. Então isso dificulta muito essa coisa. Então essa coisa da validade a gente vai guardar Tá. para a China ano que vem. Mas aí, agora então, vamos emendar esse outro assunto que hoje eu quero fazer inversamente. Eu não vou fazer aquilo que a gente faz no jornal normalmente, que traz as notícias ruins no começo e termina bem para o pessoal ir para dormir mais tranquilo. Eu queria começar com as notícias boas. Tá. Vamos falar de vacina, Doc. Eu acho que nem os mais otimistas esperavam que fôssemos mesmo chegar a uma vacina com índices tão positivos. Em uma semana a gente teve duas, né, na verdade. A da Até Pfizer. três, né? Três. Se contar com a Rússia também.
Se contar com a Rússia, 3. A Rússia ficou parecendo aquela cor de criança, né? Ah, você fez 90, eu fiz 92. Mas tá valendo, né? Se for isso mesmo, tá tudo valendo, né? É isso. Aqui, se quiser dar, eu topo, entendeu? Não tem problema nenhum. Então, vamos explicar primeiro essa questão da vacina, Doc. A gente sabe que são 3 diferentes aí, incluindo a Rússia. A gente sabe que existe uma diferença muito importante entre a da Pfizer, que precisa desse tal de ultracongelamento, e a Moderna, que não exige esse ultracongelamento e que muito provavelmente, com todo mundo combinando aí, dando certo para todo mundo, devem entrar todas no mercado ao mesmo tempo. Qual vai ser o papel de cada uma nessa distribuição e quando, que é o mais importante, que eu acho que está todo mundo querendo saber, quando é que isso vai chegar para as pessoas comuns como eu e você? Você falou que seu braço está à disposição, vai poder receber a picada, a agulhada quando? Exatamente. Vamos começar. Na verdade, são 4, para até melhorar essa notícia, porque naquela segunda-feira que a Pfizer anunciou aquele momento, que é uma análise temporária ou parcial dos resultados, no fim de semana, na sexta para o sábado, o presidente da AstraZeneca, na Suécia, deu uma entrevista dizendo que provavelmente vão apresentar também, vão submeter à aprovação no Reino Unido a vacina de Oxford, na mesma época, em dezembro. Então, provavelmente teremos 4, pelo menos 3 ocidentais, né? A vacina russa, que já foi aprovada, e depois eu explico essa história de aprovação, e até a vacina chinesa, da Coronavac, que está sendo testada em vários lugares, inclusive no Brasil. Né? Então, é bem possível que a gente tenha 4 ou 5 vacinas no início do ano aprovadas em lugares diferentes. Vamos para essa história da aprovação para o povo entender. Por que a Rússia e a China já aprovaram as suas vacinas, embora elas estejam em pesquisa? O que a Rússia e a China têm em comum, doutor? Eles mandam em tudo, né? Tem governos mais autoritários, digamos assim, né? Falar o nome correto, eles têm um controle do Estado de maneira... Isso tudo, no fundo, Mila, é uma grande jogada de mercado. Por quê? Independente de qualquer coisa, se os Estados Unidos quiserem comprar a vacina de Oxford, para ela ser apresentada para o FDA, ela tem que ser aprovada primeiro no país de origem, lá na Inglaterra. A vacina da Moderna, para ela ser vendida na Inglaterra e ser submetida ao órgão regulatório inglês ou ao brasileiro, enfim, ela tem que ser aprovada no FDA primeiro. Então, o que os russos e os chineses fizeram? Olha, a gente não disseram para ninguém, né? Mas na prática a gente ficou sabendo. Não vamos fazer a fase 3, agora está aprovado. Já está aprovado. Porque virou o seguinte, acabou a fase 3, publicou, não tem que passar para o processo de aprovação, está aprovado. A gente sempre vai ficar, né? Poxa, podia ter sido de um jeito mais comum? Podia. Mas é uma jogada para chegar primeiro no mercado, só isso. Entendi. Não é nem pior, nem melhor, muito pelo contrário. Se o resultado for bom, se publicarem, tiver direitinho, o trabalho científico mostrar que foi bem feito, maravilha. Foi só uma jogada de marketing, depois a gente entendeu isso, por conta do aspecto regulatório. Se eu já aprovei na Rússia, eu posso submeter ao FDA. Se eu já aprovei na China, eu posso submeter ao FDA, para a Anvisa, ou seja, onde for. Porque primeiro, o pai da criança tem que batizar, né? O país de origem tem que sacramentar que a vacina está aprovada, senão você não pode submeter em outros lugares. Então, a gente vai ter a vacina de Oxford, a vacina chinesa, vamos ter Moderna e Pfizer, com certeza já início de janeiro podemos praticamente bater uma garantir, né? De que elas vão estar sendo submetidas ou terem sido submetidas aos seus países. E aí começa, bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que os países podem começar a pensar em vacinar. E aí vem as circunstâncias. Ela não precisa... Pausou. Você está me ouvindo, Doc? Estou te ouvindo. Tá. Ela não precisa desse ultrafrio o tempo todo. Isso é importante. Ela precisa desse ela pode ficar fora desse ultrafrio e ir para o frio normal. Nós estamos falando de menos 80 graus centígrados para menos 20, que é o habitual de vacina. Tá. Ela pode ficar 5 dias nesse ambiente normal. Então, em tese, em 5 dias,
Na maioria dos lugares, você consegue chegar com a vacina até lá, a partir de um centro, de um hub de distribuição. É mais complicado? É. Mas está todo mundo se arrumando, já está todo mundo se preparando para isso. Então, essa logística... E aí vem aquela história, o governo americano está anunciando que o exército vai entrar no jogo, e o exército americano é um negócio, é uma máquina extremamente poderosa de logística, porque, afinal de contas, eles estão acostumados a distribuir coisa para o mundo inteiro. Tem tropa no mundo inteiro. Então... o que eu tenho visto muito é que a expectativa é que em janeiro ela esteja pronta, aprovada, pronta para ser distribuída, que talvez peguem a da Pfizer, que exige esse ultracongelamento, então existe um maquinário mais avançado, e usem essa, por exemplo, para grandes centros urbanos ou para universidades, onde a distribuição vai ser mais ampla, e usem a da Moderna para lugares mais remotos, onde não tem essa agilidade, não tem essa disponibilidade desse maquinário, digamos assim, para esse ultracongelamento. Então, elas sairiam ao mesmo tempo. Agora, Doc, voltando naquilo que a gente falou no começo, se você que teve Covid lá em março não sabe se está imunizado porque se passaram 6 meses, isso significa que a gente não sabe quanto tempo vai valer essa vacina? Ainda não. Tá. Inclusive é o seguinte, vai todo mundo se vacinar sem saber disso, tá? Vamos deixar bem clara a história. A gente vai tomar a vacina no início do ano que vem. Aí... Provavelmente em abril a gente vai tomar, exatamente, né? Mais ou menos, né, Doc? A minha previsão é essa, março para abril, para chegando para o público em geral. Porque a quantidade é astronômica. O mundo vai ter que vacinar para ser uma cobertura vacinal legal, alguma coisa perto de 5 bilhões de pessoas. Nossa. Em 2 doses. A maioria das vacinas vão ser 2 doses. 2 doses. Nós estamos falando de 10 bilhões de doses aplicadas. Isso não vai acontecer. Primeiro, não vai acontecer de uma hora para outra. Vai ter que ter... Nem a produção é capaz de entregar isso de uma vez, né? Seja quem for. E nem nenhuma logística é capaz de fazer isso acontecer de um dia para o outro. Então, isso vai levar meses. Quem sabe semestres até. Nossa, O Dr. Fauci fala em vacinação terminando ano que vem, no outro ano, né? 22. Exatamente. Foi o que a gente ouviu essa manhã, inclusive, também, vindo do Dr. Fauci. Agora, Doc, então isso significa que primeiro em janeiro, com essas vacinas aprovadas, vão ser profissionais essenciais da saúde, que são os que estão aí na linha de frente mais expostos, depois provavelmente idosos e pessoas em condições de saúde delicadas, que estão mais suscetíveis ao risco, e só depois que vai começar a vacinação mais ampla, você está prevendo aí março, abril, mais ou menos. O NIH encomendou a Academia Americana de Ciências, já tem alguns meses, a gente até falou disso na nossa coluna lá no American News, uma proposta de escalonamento dessa previsão. A proposta deles qual é? Você vai vacinar isso. Começa pelos profissionais de saúde, as pessoas com fatores de risco, as doenças crônicas, os idosos, dependendo da vacina. Aí a questão do idoso vai depender da pesquisa, se a pesquisa contemplou isso, se você aí pode ou não, aí vai depender de país, vai depender de legislação, se você pode ou não estender isso. Isso aí o FDA vai ter que se entender. Entendi. Aí Mas numa emergência é capaz que tudo passe mais rápido, pode ser, né, Doc? Pode ser. Agora, eu quero guardar isso para eu lembrar, só queria aproveitar que o Bespindo está perguntando quanto tempo entre a primeira e a segunda dose da vacina. 28 isso já dá dias. Para dizer 28 dias, tá? Isso a gente já sabe. Agora, você está falando disso aí, né? Dessa questão da logística, de toda essa estrutura. Eu não quero entrar nessa arena, tá, Doc? Porque eu queria muito falar com você sobre toda essa parte científica, que é a sua especialidade e justamente o que não é a minha especialidade. Mas eu vou só dar uma futucada para entender. Se é preciso uma logística tão intensa, é possível que essa dificuldade na organização da transição de governo atrapalhe isso, essa distribuição? Existe uma ansiedade na comunidade médica em relação a isso, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Olha, eu acho que existe uma certa ansiedade porque vai dificultar a definição. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o grupo que o presidente eleito já está montando, aliás, hoje foi anunciado para vocês aí em Nova York, né? Um orgulho e uma perda, né? Porque o o equivalente ao vice-secretário de saúde de Nova York, foi chamado para compor o grupo do Biden da Força-Tarefa do Covid,
Então, vocês ganharam um mérito e perderam um grande administrador aí Eu área de saúde de acho Nova que York. em Nova York a necessidade maior era ter esse diálogo com o governo federal, porque a última que eu ouvi sobre a gente Sim. era que a gente não ia ganhar vacina nenhuma, que o país Não, inteiro ia receber menos a gente. agora vocês Então estão tá super tudo bem na fita. valendo, tá Eu, tudo eu não me valendo. arrisco, eu não me arrisco a dizer o sobrenome dele, que é complicado. Eu vi no Twitter agora à tarde, é um nome complicadíssimo. A Um gente sobrenome deixa lá. desses, provavelmente origem Meu Deus. indiana, uma coisa assim. Eu não notei aqui, desculpa, foi agora há pouco. Então, vocês estão bem. Mas o que vai acontecer? Esse processo vai estar definido. O que vai dizer, o que vai mandar nessa história? Uhum. A chamada cadeia de suprimento. Porque nós estamos falando, Mila, do seguinte: frasquinho, parece uma coisa simples, né? Aquele frasquinho de vidro, você tem 2 ou 3 fabricantes no mundo para vacina. Seringa tem um monte, mas, volto a dizer, são 10 bilhões de seringas. Exatamente, é muita gente. Doc, só uma observação aqui, que sempre vem essa reclamação. M. Braga 1968 está pedindo para tirar a legenda da sua frente, mas é porque se eu tirar, eu não vejo os comentários e as perguntas do pessoal. Então, eu recomendo a você, M. Braga, eu aprendi isso, estou me achando uma gênia. Você dá um toquinho ali na testa do Doc, pum, ele baixa. Você vai conseguir ver, você vai conseguir ver toda essa beleza que é o nosso Doc, né, Elisa? Pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa a letrinha aí, Braga. Então, continua. Então, você precisa dessa logística, dessa operação de guerra, basicamente, né? Como você estava mencionando aí o Exército. Então, voltando, a ideia é vacinar profissional de saúde, doenças crônicas descompensadas. Isso eles estimam que seja 15% da população americana. Você atinge outros, alguma coisa perto de outros 15%, 20%. O segundo grupo são os trabalhadores de indústrias essenciais. Né? Nós estamos falando daquelas indústrias que não podem parar. Alimento, transportes de alimento, transportes em geral, transporte público. Essa galera vai estar no segundo time. O terceiro grupo seriam adultos jovens, adolescentes e crianças. E segundo a Academia Americana de Ciência, esses 3 grupos comporiam 95% da população americana. E ficariam 5% para uma quarta onda, vamos dizer assim, do rescaldo. Né? Quem não tomou a vacina, toma agora. Vamos dizer assim. Entendi. E esse vai ser o processo que provavelmente o FDA vai seguir, o NIH vai... Porque foi o NIH que encomendou esse trabalho, então não tem por que não usar. Né? Então, eu acho que isso é o que eu acho que vai... E eu volto a dizer, o que vai determinar a velocidade disso é a cadeia de suprimento. A capacidade das fábricas de entregar frasquinho para o fabricante da vacina, a seringa. E sabe qual é uma parte importante dessa história? Uma parte da chamada indústria, que a gente chama de linha branca. Geladeira. Você tem que ter geladeira especial de vacina para todo mundo. Quer dizer, exatamente. Mas para todos os lugares. Eu conversei, por exemplo, no Brasil, eu conversei com o secretário de Saúde do Espírito Santo, tem um mês atrás. Ele já tinha tido, mais ou menos um mês ou 45 dias atrás, uma dificuldade enorme para encomendar 2 carretas refrigeradas e furgão refrigerado para entregar vacina no estado. Então, é uma situação que envolve o mundo inteiro, bicho. Porque da Pfizer, por exemplo, é temperatura de Antártica, né, doutor? Não é temperatura assim, não é freezer aqui de casa, não. Você tem que deixar numa temperatura realmente, e é caríssimo, é um equipamento muito caro. Então a gente vê aí os países mais ricos, obviamente, lançando-se à frente nisso, já estavam lançando-se à frente lá atrás, quando compraram milhões de doses das vacinas, sem nem saber se elas funcionariam ou não. Agora, Doc, eu estava abrindo aqui o site do Time, só para eu ver enquanto a gente está hoje, que agora eu queria já começar a parte um pouquinho mais preocupante dessa conversa. Estamos aí com esse otimismo, mas se a gente está falando em pessoas como eu e você... Só uma coisinha otimista ainda. Teve uma coletiva do Instituto Gamaleia, uma semana atrás, uma confusão danada, coletiva russa, literalmente coletiva russa. Mas entre as notícias boas foram, eles estão desenvolvendo uma fórmula liofilizada, ou seja, uma vacina em pó para ser refeita no posto de saúde. Que bacana. A vacina russa. Então, seria já um excelente passo adiante para
principalmente se a gente estiver falando em regiões de difícil acesso, né? Facilitaria muito. E só para a gente amarrar, gente, para quem entrou aqui no meio do caminho, o que o Doc está falando é que tem muita coisa que está em aberto. A gente sabe que entre a primeira e a segunda dose são 28 dias, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar. Se vai ser uma vacina como a da gripe, que a gente vai ter que tomar todo ano, ou se vai ser uma vacina que a gente vai poder tomar uma vez e ficar protegido a vida inteira. Isso provavelmente não, né, Doc? Mas, assim, a gente está aí na expectativa, ainda está tudo meio em aberto. Como o Doc falou anteriormente, a gente provavelmente vai tomar vacina sem ter essas certezas ainda. Mas eu, que vou estar lá primeiro na fila para tomar essa vacina, digamos que eu esteja lá super otimista em março, hein, Doc? 1º de março já chegou minha vez de tomar a vacina. Isso significa que eu tenho metade de novembro, com Thanksgiving chegando, dezembro inteirinho, janeiro inteirinho, fevereiro inteirinho, para esperar essa vacina. Ou seja, é um período muito grande, estamos falando aí em pelo menos uns 4 meses, e se eu for a primeira da fila e dessa sorte toda mesmo. E a gente está vendo aí, de certa forma, eu não sei que palavra usar para descrever isso, porque, como eu disse no começo, eu estou em quarentena desde março, né? A gente se movimenta muito pouco. Aqui em Nova York, que a gente sempre pegou o transporte público, estamos andando de carro. Nunca pensei que eu fosse fazer isso. Me sinto extremamente privilegiada de ter conseguido ter um carro. Mas, assim, a gente está restringindo completamente nossa movimentação aqui. E eu abro aqui o site, tem 166 mil novos casos, uma alta de 82%, uma alta de 40% no número de mortes. Tudo bem que somos vítimas da matemática, né? Tem mais gente contaminada, mais gente contamina mais gente, contamina mais gente. Mas, Doc, estamos aí em novembro, a gente não aprendeu nada? Parece que não. Porque o problema todo, Mila, isso hoje até foi motivo de... Eu acordei hoje provavelmente a sensação que você deve ter às vezes. A gente fala e a coisa não muda. Tem uma hora que não... Hoje eu acordei, eu até comentei isso com o Milton Yuko, porque eu faço um comentário na rádio de manhã. Eu falei assim, Milton, a gente está fazendo uma coisa errada, não é possível. Né? Mas não é, a gente fala. Mas o problema é que em volta da mensagem tem muito ruído. Infelizmente, a gente nunca teve na pandemia, pelo menos nos Estados Unidos e no Brasil também, tem muita gente do Brasil acompanhando, a gente nunca teve uma coisa única, entendeu? Uma palavra única. E mesmo nos países onde a gente teve isso, a gente está falando na Alemanha, por exemplo. A Alemanha foi um exemplo no início, né? Uma palavra só, primeiro a Angela Merkel, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo propondo a mesma coisa, deu certo. O ser humano não convive com a restrição. É uma coisa psíquica, psiquiátrica, não sei, psicológica. O ser humano não gosta de mudar os seus hábitos. O ser humano não convive com isso. Mas, então, Doc, na Europa a curva está baixando já em praticamente todos os lugares. Tava, né? Tava. Não vai. Não. Mas esse baixar agora é um baixar de número de casos. Sim, mas, por exemplo, a gente está tendo lockdown em todos os lugares lá. Exatamente. Vai dar certo de novo. Vai dar certo de novo. Só que tem que fechar, não pode fingir que fechou, que nem o Brasil fez. Mas a gente está vendo, era isso que eu ia dizer, mas a gente está vendo em países na Europa praticamente inteira, né? A Angela Merkel, a gente viu aí o Macron, depois o Reino Unido foi, mesmo tendo uma liderança completamente divergente da Merkel e do Macron, foi atrás, está todo mundo fechando, priorizando escolas, inclusive no lockdown, fazendo de tudo para deixar as escolas abertas e fechando todo o resto, restaurante, academia de ginástica, entretenimento, tudo isso. Aqui, por enquanto, eu não estou vendo movimento nenhum. No meio oeste, que é a região mais prejudicada nesse momento, o mapa, se você abrir, está todo vermelhinho ali no meio, nos Estados Unidos. Tem lugar em que muitos estados, inclusive, que se recusam a obrigar o uso de máscara. Eu fiz esse dever de casa. Né? A gente tem 14 estados americanos sem mandato de máscara. Né? Alaska, Idaho, Wyoming, South Dakota, Nebraska, Oklahoma, Missouri, Tennessee, Mississippi, Carolina do Sul, Georgia, Flórida e New Hampshire. Com exceção da Georgia, acredito eu, todos eles. E aí esse mapinha vermelho, se você colar esse mapa do coronavírus hoje, nos Estados Unidos, com o mapa da eleição, eles praticamente se sobrepõem. Tirando lá na ponta do meio oeste, lá o Michigan, Missouri, aquela região que ainda está sofrendo mais agora e ficou azul na eleição, o resto do vermelho é vermelho. Então não tem jeito. Teve influência política, sim, na pandemia.
E estão pagando um preço pela opção política. Não tem jeito. Os governadores que fizeram isso, e, enfim, né, e a população foi enganada, foi mal orientada. Saiu hoje um trabalho da Federação Americana dos Cientistas. Estou olhando aqui para o lado que está no outro monitor. Eles pegaram o seguinte: o estado de North Dakota, nos Estados Unidos, é o local do mundo atualmente com o maior número de mortes por milhão por cabeça. Meu Deus. Ele tem mais mortes por milhão, tem 18 mortes por milhão per capita. Isso é pior que a Chechênia. Aí logo depois, o terceiro do mundo é South Dakota. Aí vem Bélgica, Eslovênia, Bósnia, Montenegro. Montenegro é irrelevante, porque Montenegro tem um número alto, mas é um ovinho, né? Então, tem que dar... Esses países têm... Macedônia do Norte tem a população microscópica. Tem qualquer número de casos, é importante. O Wisconsin é o 9º colocado no mundo. Nossa. Se fosse um país. Montana, 18º. Illinois, 22º. Ou seja, você tem estados americanos importantes, né? Novo México. Entre os 30 primeiros, você tem 4, 5, 8 estados americanos. Então, quer dizer, os locais dos Estados Unidos como campeões de mortalidade no mundo. Porque uma coisa que é muito complicada, não é complicado, mas é chato de ver. Você olha para essas curvas todas, a gente ficou vendo. A gente aprendeu que é curva móvel, né? Foi muito legal. A gente aprendeu um monte de coisa na pandemia. Eu acho que o público aprendeu. Olhar uma curva móvel, 14 dias. Ela vai subindo. Aí você olha assim, a segunda onda na Europa foi um negócio assim, tchum. Nos Estados Unidos, tchum. Já é a terceira onda, na verdade. Né? Os Estados Unidos tem eu brinquei aqui com meu marido, que eu falei, eu acho que isso é uma piscina de onda, não é mar. É aquela que não para nunca. Mas eu estou ali tentando levantar e o negócio não para. Isso era um dos cenários. Eu tenho um slide que eu mostrei numa live em março, que eu fiz com um amigo meu, que é economista, o professor Padilha. Eu falei, olha só, essa é uma das possibilidades. Os cientistas falaram isso. Mais uma vez, os cientistas disseram, como será o futuro? Nosso futuro imediato, segundo semestre de 2020. Pode ser que seja uma onda grande... ou pode ser um marzinho de corcovas. A cigana não enganou ninguém, Mila. O problema é que os políticos preferiram se enganar. E o ser humano tem uma vantagem. Tem uma desvantagem, aliás. É muito melhor você ouvir uma mentira agradável. O nosso mecanismo psicológico prefere ouvir dizer o quê? Pô, já melhorou, gente. Está melhor. Vamos para a rua. Vamos abrir os negócios, entendeu? Pô, o cara que está angustiado, trancado em casa sozinho. Né? Eu acho que quem tem família sofreu por estar com as crianças, aquela coisa, mas pelo menos tinha família. Imagina quem está sozinho. A propaganda da Alemanha, você tocou na Angela Merkel, né? Os alemães que não são... famosos, como eu vi hoje no Times pelo bom humor, mas a propaganda era engraçadíssima. Era um senhor idoso falando a maior guerra da nossa geração, nós tivemos que encarar essa guerra, foi uma guerra terrível e tal. E o que eles pediram da gente? Fiquem em casa, peçam comida e vejam televisão. É isso, né? Então, assim, puxa, para gerações que realmente encararam dificuldades extremas, ou para populações que geralmente encaram dificuldades extremas e que agora estão sendo novamente expostas a serem o lado mais fraco dessa corda, né, Doc? Chega às vezes a irritar quando a pessoa fala, mas, puxa, mas usar uma máscara... O negócio da máscara, ou de ficar em casa, eu entendo o seu argumento. É difícil, às vezes, para o ser humano, tanto tempo e tal, mas... Por exemplo, a máscara, eu não consigo entender a dificuldade de se botar uma máscara no rosto. Assim, isso aí é uma coisa que, olha só, eu acho que eu tenho uma... Você tem uma teoria? Tenho uma leitura. Primeiro é a seguinte, a gente não usou a máscara no início, a gente como mundo, né? O mundo ocidental, a gente não usou a máscara, primeiro porque a gente sempre associou máscara com oriental. Não, eu acho que também teve um problema que lá no comecinho, até a Organização Mundial da Saúde disse que não era para usar. Mas, Doc, esse comecinho, eu lembro bem, porque a gente estava fazendo live já juntos naquela época, durou umas 2 ou 3 semanas no máximo. Rapidinho já veio. Começou uma discussão sobre que máscara você podia usar, se usava de pano ou não, a N95 ou não e tudo. Mas aí, muito rápido, a gente já sabia que a máscara ajudava, não foi? Sim, o problema é que a gente nunca incorporou na cultura ocidental essa preocupação. A nossa preocupação na cultura ocidental, infelizmente, não é com o outro. É comigo mesmo.
Uhum. E a máscara, inicialmente, nunca foi interpretada, e só muito recentemente a gente tem evidência científica de que, além de evitar que eu contamine outra pessoa, ela também evita que eu me contamine. Isso Isso é muito apareceu recente há 2 mesmo. meses, 1 mês e meio no máximo. É É até verdade. difícil, por tanto trabalho científico que sai. Então, a gente já não tem uma cultura de cuidar do outro, que é uma coisa típica do oriental. Ele sempre usou máscara quando estava infectado. Então, foi fácil para eles e muito Uhum. difícil para nós. Teve toda essa polêmica, a politização da máscara. A máscara virou um símbolo político, né? É só ver nos Estados Unidos, 14 estados, que os governadores ainda não assinaram o decreto. Ainda não assinaram, É sabendo com todas ridículo. essas provas. Isso é ridículo. E ficar se discutindo se um presidente tem que baixar uma norma nacional. Gente, não era para ter baixado lá, né? Em março, né? Mas, enfim. Mas ainda dá para salvar a vida, né, Doc? Se baixarem, ainda salva muita gente. Qualquer coisa hoje, é o que eu digo para as pessoas, não dá para conviver com a ideia. Aqui nos Estados Unidos, teve eventos que a gente chama de super spreaders ou super espalhadores, né? Que são eventos onde você junta gente demais. O anúncio da Amy Coney Barrett na Casa Branca é um exemplo. Tem muitos estados, né, Doc, que ainda tem permissão para. Tem gente celebrando casamento em um lugar fechado ainda e que ainda está autorizado. Além dos comícios do atual presidente, Trump. do Trump, né? Que foram, todos eles foram eventos super spreaders importantes, inclusive já documentados, ou seja, com aumento de casos depois dos comícios. Você teve um grande evento em South Dakota que não à toa tá nas cabeças, que foi aquela grande bike fest em Sturgis, que eu acho que foram 500 mil pessoas. Foi. Quer dizer, um negócio inacreditável, você juntar 500 mil de pessoas. No meio de uma pandemia. No meio da pandemia. Quem é o louco que botou isso, né? Mas, enfim. São até duas coisas que eu acho que foi a Cláudia que fez esse comentário lá atrás. Ela falou até disso. Poxa, acho que não foi a Cláudia, não. Desculpa, gente. Enfim, alguém comentou lá atrás, falou, eu não consigo entender. Foi a Cláudia mesmo. Ela falou, a gente estava totalmente trancado em casa e os casos subindo muito. E depois ela fala assim, interessante que americanos andam muito de carro, dá a impressão de que na Europa as pessoas ficam mais expostas. Então, duas coisas que eu queria falar com você, com base nas perguntas da Cláudia. Primeiro, que eu moro em Nova York, da Cláudia. Em Nova York, as pessoas andam muito de transporte público, mas também andam muito de carro. Mas a maioria das cidades americanas, isso não é uma impressão sua, as pessoas usam carro mesmo, muito mais do que transporte público. É que aqui a gente tem essa tradição de até se brincar. Quem é que tem carro em Nova York não precisa, porque o metrô é muito eficiente. Tem uma coisa, é mais caro alugar uma vaga do que um apartamento. Né? Sem dúvida nenhuma, é super caro alugar vaga, eu paro na rua. É mais caro alugar uma vaga do que... E por aí vai. Mas essa associação que eu fiz ao transporte público foi só para mostrar o nível de cuidado que eu venho tendo. O transporte público, inclusive, aqui, ultimamente, tem estado muito vazio, infelizmente, né? No sentido da utilidade ecologicamente correto, do lado ecologicamente correto do transporte público, mas porque as pessoas temem mesmo estar expostas num metrô que é fechado, que não abriram a janela, sei lá por quê também. Mas o outro lado, Cláudia, que é muito importante a gente lembrar, é que justamente isso aí que você ressaltou, as pessoas estão andando mais, a tendência, principalmente se você estiver de máscara mesmo em área externa, o risco é muito menor de você contrair a Covid. Todo mundo já, cientificamente, a gente já sabe disso, que o risco é mais de 20 vezes mais alto se você está num ambiente fechado, não é isso, Doc? Essa questão de o transporte especificamente, andar de carro, lógico que se você estiver num transporte público cheio, como estão os do Brasil, a coisa está muito feia. A situação complica muito. Nova York teve um cuidado extremo na reabertura, fazendo conta de quanto isso ia impactar a cada passo no transporte público. Então, é importante as pessoas entenderem que isso é o que tinha que ter sido feito no mundo inteiro. Se eu vou abrir, quantas pessoas vão sair na rua porque eu abri loja? Não é que alguém vá na loja, mas com certeza, eu vou colocar vendedor, gerente, o cara que entrega, enfim, toda essa cadeia produtiva vai sair para a rua e vai pegar transporte. Então, essas contas foram sendo feitas. A questão não é do transporte. O grande momento das pessoas se contaminarem é quando elas aglomeram. Então, o americano tem muito caso porque ele pega o carro e vai para o restaurante, gente.
sem máscara, e junta a É isso. galera. É isso. Vai jantar junto, vai um para casa do outro. Aqui na Flórida tem festa todo fim de semana, Mila. É assustador. É inacreditável isso, E a galera Doc. tá fazendo festa há meses, entendeu? Aí fala assim, estão subindo os casos. Falei, pô, jura? Não estou entendendo porque estão subindo os casos. Eu tenho alguns amigos que falaram isso. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou fazendo tudo tão direitinho. Fiz uma festa aqui em casa, não tinha nem 10 pessoas. Como? Como é que você fez uma festa? Não, isso Entendeu? eu acho que é um ponto fundamental, porque a gente linka com eu não vou falar tudo, porque a coluna dessa semana do American News é sobre o Thanksgiving, galera. Então não vou entregar o ouro todo aqui. Senão vocês não vão ver a coluna no sábado. Pô, fala sério, né? Então, a gente não pode falar tudo. Mas é o seguinte, uma ideia que as pessoas passaram a ter, e é verdade, é o seguinte: depois de um certo momento, quando acabou a restrição de não sair de casa, você tem que passar a avaliar o seu risco pessoal. Cada movimento da gente tem que ser pesado. Eu posso sair de casa? Posso. Não tem nenhuma lei que me impeça. Então, beleza. Eu preciso sair de casa? É a primeira questão. Preciso. Para quê? Aí eu preciso fazer compra. Então, eu vou lá fazer compra e voltar. Maravilha. Mas eu quero ir para o restaurante. Não sei. Dá para ir para o restaurante? Como é que está na sua cidade? Como é que é a situação? É um restaurante aberto? Você vai comer do lado de fora? Vai comer do lado de dentro? A galera está usando máscara, a galera não está usando máscara. Então, a cada coisa você vai somando risco. Qual é a pior situação? A pior situação é aquele bar nova-iorquino, que eu acho que a gente vai levar anos para ter de novo, que é mó barato, né? Mas todo mundo se esbarrando para passar, você encostar. Eu vejo cena disso na televisão, meu coração já acelera, Doc. Eu vejo filme antigo na televisão, que tem gente em bar aqui em Nova York, e meu coração começa a bater forte. Já pensou em entrar no PJ, todo mundo lotadinho, Deus comendo assim, livre, um em cima do outro, aquela mesinha aqui do lado, aquilo não vai voltar tão cedo. Então, aquilo é o pior cenário possível. Né? Eu digo assim, vai dar errado, vai dar ruim, como o povo fala. Entrou ali, é pedir para pegar a doença, né? Qual é o melhor cenário? O melhor cenário é você estar fazendo um piquenique no parque, todo mundo longe um do outro, né? E aí começou a se ter a ideia das bolhas familiares, né? Cada um de nós tem a sua realidade. Eu tenho uma realidade em casa que é a seguinte: eu, minha mulher, meu filho, minha filha estava aqui, mas voltou para Washington. Eu tenho aqui a minha sogra, tem quase 80 anos, e tem uma pessoa diabética em casa, que é a funcionária dela. Então, a gente tem um risco envolvido. É diferente de outra família que, por exemplo, são adultos mais jovens, com filhos menores, e que não tem ninguém com risco envolvido. Aí as pessoas começaram a pensar, bom, essa história da festinha de 10, né? Que você falou. Eu posso juntar a minha família que está se cuidando com a outra família que está se cuidando. Mas peraí, qual é a garantia que essa família tem que essa família está se cuidando e o risco é o mesmo? Desculpa que piscou aqui a bateria. Isso vai impactar, com certeza, no Thanksgiving. Claro. Isso é importantíssimo, porque as pessoas vão ter que tomar decisões muito ruins, às vezes, muito tristes. E as decisões vão ser: eu não vou ver minha família. E tá tudo Exatamente. bem. Isso é uma tradição americana muito forte, né? Isso é uma coisa muito curiosa. Você falou esse negócio das bolhas, né? Da gente ter bolhas. A gente tem aqui em casa 2 famílias, né? E tem o compromisso de só ter uma com a outra. E aí eu estava ouvindo no rádio isso sobre o quanto você expandir a sua bolha já aumenta o risco. Uma expansão pequenininha, tipo, incluir uma pessoa a mais na bolha. Aí a gente é doido aqui, né? A gente já voltou tudo, agora acabou a bolha, não tem mais bolha nenhuma. Ninguém viaja que tem Thanksgiving, não tem bolha nenhuma, acabou, porque você já fica muito tenso, porque até uma expansão pequenininha aumenta o risco muito. E eu queria só falar aqui, esclarecer para o Abu Cabozo, que ele está falando, que você falou que os estados mais afetados são os republicanos. Queria mostrar para ele o mapa, porque eu acho que ele não está muito atualizado com os números aqui nos Estados Unidos. Que aí ele cita Jersey, Nova York e Connecticut. Olha só, Abu, se você olhar aqui, ó, os vermelhos, que são esses aqui do meio oeste, ó, que é o que o Doc estava citando, deixa eu chegar eles para cá, esses são onde os casos são maiores. E são sim, infelizmente é fato, tá? A gente não está inventando, a gente aqui trabalha com fato, tá?
são os estados onde os governadores são republicanos. Nova York, New Jersey e Connecticut, felizmente saíram desse mapa, tá vendo? Eles estão amarelinhos. Tem um risco enorme, porque as pessoas viajam, porque, enfim, é um vírus, né? Tá todo mundo tentando combater. Mas esses estados que você está citando, que tem governos democratas, são estados que estão todos amarelinhos ou laranjinhas. O único que você cita aí que é vermelho é esse aqui, que é o Michigan. Que você Que era citou, vermelho, né? E o Michigan é da Gretchen Whitmer, que é uma governadora democrata que tem sido, inclusive, sofreu ameaça de morte, tentaram sequestrar. O FBI descobriu um plano para sequestrar a governadora. Tem lideranças, a maioria do Congresso lá é republicana, tem lideranças do Congresso pedindo o impeachment dela, porque ela está tentando obrigar o uso de máscaras e distanciamento social e implementar novas restrições. Então, gente, infelizmente isso é um fato, tá? O alinhamento dos republicanos tem sido, segundo eles, por uma questão de princípio, de defesa das liberdades individuais, com não implementar medidas de restrição, nem ao movimento, nem impor distanciamento social, nem impor uso obrigatório de máscaras. Agora, se você acompanhar fato e ciência, como a gente vem tentando fazer aqui, você vai ver que essas são as recomendações dos cientistas e que factualmente, numericamente, elas funcionam. A gente está vendo isso em país após país, em sociedade após sociedade. Quem aplica essas medidas efetivas não está vendo o drama que a gente está vendo nos Estados Unidos desde março. Gente, vocês me desculpem a franqueza. Eu moro aqui e é muito triste a gente ver o país mais rico do mundo, a maior potência do mundo, a maior democracia do mundo, passando esse vexame no combate a uma pandemia que nenhum outro lugar do mundo está passando. E eu concordo totalmente com argumentos de liberdade, de individualismo, de respeito ao próximo, de tudo isso. Mas eu acho que liberdade, individualismo e respeito ao próximo também passam por medidas que, em alguns momentos, visam não só o seu bem-estar, né? Visam o bem-estar da comunidade inteira, de toda uma sociedade, como o Doc estava falando, em relação ao uso de máscara. São medidas muito simples que realmente, como eu falei mais cedo, não entra muito na minha cabeça por que tamanha resistência. Outro dia uma pessoa mandou no meu perfil, Doc, você não acredita, falou assim, eu fazendo um story, sei lá, com uma máscara, e o cara mandou, tira isso, que isso aí fede. Aí eu falei, cara, se o cara bota a máscara e fica incomodado com o odor do hálito dele, ele tá tranquilo de tirar e botar o odor do hálito pro outro, né? Pra ele, pô, gente, escova o dente, sabe? Assumiu que tem um mau hálito, né? Assumiu Olha que tem só, mau hálito. Poxa, gente, vamos lá. Então o problema é outro, né, Doc, aí? Enfim, só para eu não deixar essa dúvida e essa desinformação, que eu acho que é o maior problema que a gente tem, enfim, traga aí mais problemas. Vamos lá, Cláudia Pires, fala, Doc, desculpa, eu te interrompi. Nada, que isso. Eu acho que o importante, Mila, é as pessoas entenderem. Eu acho que o grande recado que qualquer um pode sair hoje dessa conversa, apesar de a gente ter falado muita coisa, é, voltando à sua frase do início, ainda temos pelo menos 6 meses pela frente. Não vamos fazer esses 6 meses mais difíceis do que eles já são. Vai ser muito complicado. Por quê? Especialmente para quem está nos Estados Unidos, né, o inverno começou, em muitos lugares está nevando faz tempo, algumas semanas. Então as pessoas vão ficar mais fechadas. Você não pode abrir a janela, não tem como abrir a janela, dependendo do lugar, não tem como abrir a janela. Né? Não dá para ficar em casa com a janela aberta. Então, vai ser mais difícil. Então, não vamos fazer isso mais difícil ainda. Né? Vamos diminuir o risco. Tem algumas coisas muito simples. A gente estava falando daquela coisa da bolha, de misturar a bolha. Vamos lá, Doc, dá eu hoje fiquei sabendo de um caso real, posso falar. Um casal de amigos nossos viajou com três casais, ou mais 2 casais, para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Passar um fim de semana, tá todo mundo se cuidando. Beleza, todo mundo bem. Quando eles voltaram, uma das pessoas testou positivo. Ui. O resultado, 4 foram parar no hospital. Né? A gente tem um caso clássico, o Milton Jung postou outro dia já um casamento nos Estados Unidos, onde uma pessoa infectada levou a 167 casos e levou, se não me engano, a 15 mortes. Entendeu? E sabe o que é pior? Nenhuma das 15 pessoas que morreu estava no casamento. Porque você pega a doença e leva para sua casa. Você leva aquele brinde. Né? Não vai levar docinho, nem vai levar chinelinho, não. Você vai levar coronavírus para casa, gente. Então não tem casamento nessa época, esquece. Eu vi aqui a
O Arthur tá falando que ele briga com a avó dele quando ela fica sem máscara, mesmo a mais de 2 metros, porque ele tem medo de não virar hábito, de a pessoa começar a tirar toda hora. Doc, quais são as recomendações práticas, então, ao uso de máscara? A gente evita do lado de fora, não evita? Bolha, esquece bolha, vamos ficar dentro de casa mesmo? Quais são as suas recomendações? É o seguinte, se você tem que usar máscara quando você estiver perto de outra pessoa que não faz parte da sua casa, do seu núcleo familiar, né? Você não convive com aquela pessoa o tempo todo. Quem convive o tempo todo, não precisa usar máscara dentro de casa. Agora, saiu na rua com a possibilidade de encontrar outra pessoa, ou sai de máscara, ou dependendo da situação, leva uma máscara para usar, se dependente por exemplo, aqui na Flórida, as coisas são muito espalhadas às vezes, né? Diferente de Nova York. Eu posso sair na rua e não encontrar ninguém, andar a pé. É verdade. Mas eu ando com a máscara, porque eu posso ter que ir, eu vou comprar um negócio no mercado, tem que usar máscara. Eu vou cruzar com outra pessoa na rua que eu não conheço, eu vou usar máscara. Então, a regra é lavar a mão, usar máscara e manter distância. Porque, tudo bem, eu não tenho máscara, meu Deus, fui pego de surpresa, então eu vou ficar longe daquela pessoa. E tem uma coisa que a gente aprendeu também, isso realmente a ciência teve que aprender aos poucos, a gente sempre se preocupou com as gotículas. Né? Daí os tais dos 6 feet ou 1,80 m, dependendo da medida aí, né? Já caiu para 1 metro, não sei de onde que diminuíram esse corte inflacionário do distanciamento social. Aqui nos Estados Unidos continua sendo 6 pés, né? Isso não mudou. Mas no Brasil já caiu para 1 metro. A eleição foi a 1 metro, gente. Nossa! Aquelas filas de colégio eleitoral, eu fiquei apavorado vendo aquilo. Então é o seguinte, 1,80 m, e tem uma coisa, você está num ambiente fechado, que você não é o seu, esteja de máscara. Por quê? Ou você pode espalhar o vírus, ou você pode pegar o vírus. A gente já sabe aí agora, vamos para esse segundo tempo da máscara. A gente aprendeu que se você tiver de máscara e entrar num ambiente contaminado, além de você não espalhar a doença, se for o caso, você diminui a sua chance de ficar doente. E tem uma coisa, o vírus fica no ar. Então, nessa época de inverno, nos Estados Unidos principalmente, onde os ambientes vão estar fechados, se alguém entrar infectado sem máscara, você contamina esse ambiente por algumas horas. O vírus fica flutuando, sim. Em menor quantidade, sim. A maior quantidade dele cai no chão, quando sai a saliva com os líquidos com o vírus. Mas uma parte fica no ar. Ainda mais se as pessoas espirrarem, ou tossirem, ou falarem alto, como, por exemplo, dentro de um bar. Então, você tem aquela coisa que ambiente fechado, sem máscara, nem pensar. Manteve distância. Se a pessoa é uma pessoa que você convive, não precisa. Mas se você não é, gente, lamento muito, grande amigo seu. Mas eu vou marcar o meu jantar de Thanksgiving, vou fazer do lado de fora, daqui está agradável ainda, aqui na Flórida dá até calor aqui, né? Você vai marcar um churrasco aqui. De máscara, galera. Não interessa se a outra casa também está se cuidando. É do lado de fora, de máscara, 2 metros de distância, tchau, dá tchauzinho. Ou então vai ficar tão desagradável que é melhor fazer pela live, né? Vai ficar uma coisa chata. Não, e tem uma coisa, né? Você imagina depois da 3ª cerveja, né? O cara vai lembrar de manter os 2 metros? Ainda tem isso. Mas, Doc, isso de você ir num lugar assim, por exemplo, num churrasco, e ficar baixando a máscara para beber, baixando a máscara para cair, isso causa um risco ou é pouquinho tempo, não tem problema? Não, aumenta estatisticamente o risco. Mas se você fizer isso e mantiver a distância, fica meio no 0 a 0. O problema é aquela história. Depois da 3ª cerveja, ninguém mais mede 2 metros. Ninguém, E aí, outra pergunta. Eu vou começar agora com aquela da prática, que você vai começar a achar que é pessoal, não é, tá? Mas no meu prédio, tem uma vizinha que não usa, nunca, já vi várias vezes ela no corredor, porque ela mora logo pertinho da porta, então ela acha que não tem problema. É um andarzinho só, ela desce a escadinha lá dela sem máscara e vai pra rua sem máscara. Eu fico pra morrer quando eu vejo aquilo, volto, me protejo só ando de máscara. O fato de eu só andar de máscara me protege ou não necessariamente, Dona? Não, protege. A não ser, obviamente, que essa vizinha inconveniente saia tossindo pelo corredor, né? Entendi. Ela vai espalhar. Não existe, mas você vai passar, é o local que você vai passar. O problema eu vou entrar no elevador, por exemplo, com essa pessoa? Não. Não, primeiro que não é para entrar no elevador com ninguém. Tá. Né? O ideal, se for usar o elevador, é a regra da família. Eu, meu filho e minha mulher.
ponto. Posso entrar no elevador. De Né? máscara, De direitinho, máscara, porque pode sem ter dispor entrado elevador alguém antes público. de Sem você dúvida ali nenhuma. tossindo, Sim, poucos têm elevador privado. Né? Mas então, você vai usar, mesmo assim, não vai, mesmo de máscara, não dá para ter outra família junto. Não pode. É isso que. Aí vem a história da academia. Ah, eu vou para academia, de máscara, 2 metros. Gente, vamos fazer exercício na rua, dá um jeito, faz em casa. Na rua tudo bem, né, Doc? Na Tudo rua, bem. correr De máscara, se de você for máscara. cruzar com outras pessoas. Ah, mas eu não vou cruzar com ninguém. Tudo bem. Agora, é aquela história. Ah, eu vou correr às 5 da manhã, que eu não vou esbarrar em ninguém. Você vai achar isso e outros também. Você Leva, não é o único esperto custa, do mundo, né, se cara? quiser, baixa a máscara, né? Se não tem ninguém mesmo e tal, mas E bota máscara, depois. hoje em dia já tem máscaras bem mais confortáveis, tem máscara adequada para quem faz exercício. E tem uma coisa que é coisa interessante, que é o seguinte, para a galera que gosta de fazer exercício. Se você fizer exercício de máscara, vai acontecer alguma coisa? Não. Vai cair um pouquinho a sua performance? Vai. Mas sabe qual é a vantagem, Mila? Qual? Tem vantagem, Quando Doc? não tem, uma vantagem enorme. Se eu treinar de máscara agora, quando eu não usar a máscara, eu vou render pra caraca. Vai voar. Entendeu? Eu vou voar. É verdade. Eu imagino. Porque tem você está pesquisas criando mostrando. resistência, né? Não. O que você muda, basicamente, quando você faz exercício de máscara, é o seu padrão respiratório. Não é que a máscara impeça o ar de entrar, o ar de sair, menos oxigênio, não. Não é nada disso. O que acontece é que você vai ter que respirar mais vezes. Ou então aprender a respirar melhor para que a sua respiração renda mais. Quando eu respirar... Que interessante isso, Doc. Isso está documentado. Eu tenho um grande amigo no Rio que estuda isso, já fez vários trabalhos, estão para ser publicados, botando atleta de alta performance na esteira, com máscara, para medir consumo de oxigênio. E esses atletas, quando tirarem a máscara, vão voar. Nossa, todo que mundo. Interessante pensar nisso. Até nós, né, os pangaré que vão fazer exercício na rua, vou me achar que estão muito bem, cara. Em maio ninguém me segura. Exatamente, entendeu? Quem corre de máscara hoje vai reparar que em maio vai correr muito melhor. Que barato. Agora, é importante isso. Doc, o Eugênio falou muito disso, estava falando que ele participa de um coral que está fazendo as músicas em casa, e a Elisa alertou até para isso. Missa, nem pensar. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, Souvenirs of Daily Life está perguntando, fala sobre aeroporto e voos em geral. O que você acha, Doc? A gente tem alguns trabalhos científicos, vamos começar de trás para frente. Dentro do avião, todo mundo virou uma coisa... Eu viajei uma vez em março, abril, acho que foi abril, depois que eu tive doente, abril para maio. Eu tive que sair daqui de Orlando e fui a Washington. Só que por conta de falta de voo, tive que pegar 4 voos, né? Porque teve uma escala no meio. Nossa. É uma sensação estranha. Mas, cara, é de máscara o tempo todo. Toma maior cuidado onde você vai encostar a mão. Vai limpar tudo. Tem um sujeito que é um representante um cara que viaja muito a trabalho. Esse cara virou figura, personagem famoso. Ele criou uma rotina. Ele viaja com 4 máscaras, luvas daquelas fininhas, de atendente de mercado, né? Aí ele fala, eu uso uma para entrar no aeroporto. Aí quando eu passo da segurança, eu jogo fora aquela, tem outra limpa embaixo. Não precisa